que mais representa o jejum é liberdade. É você não ser escravo dos seus desejos. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Ah, não. Se eu não comer, eu vou catabolizar. Se eu não comer, eu vou desmaiar. Se eu não ficar muito tempo, vai gerar uma compulsão alimentar. Se eu ficar muito tempo no estômago vazio, vai doer. Mas peraí. Cara, será que essas verdades aí não são ditas verdades, não estão deturpadas? Isso é antifisiológico, pelo amor de Deus. O jejum está no nosso DNA. Como você mostrou aqui pra gente na abertura aqui do podcast. Está nos nossos primórdios. Nós, como os caçadores e coletores, simplesmente, né, passávamos períodos longos de jejum. E para a raça humana, o jejum faz parte da nossa evolução. Comer de 3 em 3 horas nunca foi pré-requisito para a sobrevivência humana. É antifisiológico. É antifisiológico. Claro, facilitou a era da agricultura, a era da industrialização, só que a coisa se pulverizou de uma maneira que, infelizmente, se tornou algo antifisiológico, né? E a pessoa ficou presa, né? E se ela pelo menos comesse comida de verdade, ok, mas não, as pessoas comem tranqueira, ultraprocessado. Bolo, pão. Tudo isso, e de fato a pessoa está intoxicando, inflamando o corpo, né? E de 3 em 3 horas. E a pessoa, quando abre o olho, ela já está ali, ó, com colesterol aumentado, glicose aumentada, e é fato que você vai no médico, ele vai passar medicamento que vai, de fato, gerar mais efeito colateral, sintomas negativos por causa desse remédio. Então, assim, quando se fala de jejum, de fato, é algo que é fisiológico, está no nosso DNA, está na nossa raiz, nosso corpo foi preparado para isso, só que você desacostumou, você de fato se acreditou que você tem que comer de 3 em 3 horas, e é claro que você hoje usa um mecanismo que é o quê? Utilizar a glicose como fonte de energia. E o jejum traz essa flexibilidade metabólica para as pessoas, que é utilizar a gordura como fonte de energia. E é muito bom as pessoas entenderem que jejum não é passar fome, não é desmaiar, que saco vazio não para em pé. Existe uma janela de alimentação. E eu entendo que o jejum se tornou algo extremamente popular nos últimos 10 anos, mais ou menos, que fez as pessoas procurarem por emagrecimento. Mas o emagrecimento é só isso aqui do que os benefícios do jejum promove, né? Eu sei que as pessoas que procuram o jejum, doutor, eu quero fazer jejum para emagrecer. Claro, é uma baita ferramenta. É muito melhor do que tomar qualquer remédio, porque ele atua ali na raiz da fisiologia, melhora a resistência insulínica. Então, obesidade, resistência insulínica. Inflamação, o cara está inflamado, melhora os parâmetros inflamatórios, modula neurotransmissores, leptina e grelina. Melhora o seu metabolismo, né? Dá um descanso fisiológico para o seu intestino, porque você não diminui a permeabilidade intestinal. Pro fígado. Pro fígado. Pro cara, rim, e por aí tudo. você está descansando os seus órgãos, né? Então, entra na raiz do problema. E o que eu costumo dizer, te traz essa flexibilidade. E esse papo aqui começou porque realmente as pessoas, elas viajam muito, têm uma vida muito atarefada, e como consequência elas não sabem o que comer. E quando fazem erradamente, quebram errado a alimentação, o jejum, e elas realmente não sabem qual o caminho. Então, eu costumo dizer, se você faz certinho o jejum, você se alimenta corretamente, você realmente vai ajudar muito a prolongar a sua vida, a sua saúde, prevenir uma série de doenças. E para mim, a palavra-chave do jejum é essa liberdade. Você não se torna mais escravo dos seus desejos, né? E ele é muito democrático, o jejum. Independente se você é médico, se você é engenheiro, se você é autônomo, depende da sua profissão, da sua religião, o jejum ele encaixa na sua vida. Não é a pessoa que tem que se encaixar no jejum. O jejum se encaixa na sua vida independente da sua situação. Igual no meu caso, eu gosto de fazer o jejum na parte matinal, mas ontem eu fiz um jejum invertido, né? Que, segundo o que os estudos mostram, até mais fisiológico. É mais fisiológico. Com certeza é mais fisiológico, mas a grande maioria das pessoas não consegue chegar em casa e não jantar. E tem a questão da sociabilidade. Às vezes a pessoa é o único momento que está em casa que ela consegue, de fato, estar com o marido ou esposa e os filhos, é o momento de sociabilizar, o jantar ali entre 6 e 7 horas. E é óbvio que a gente não pode tirar isso, né? Então, porque também faz bem para a saúde. Claro, tudo, a sociabilidade. Né? Tem que avaliar todos os aspectos. Uhum.
Só pegando outro aspecto, né, dessa liberdade, para mim, a palavra-chave do jejum, né? Isso a gente fala de jejum terapêutico, né, pessoal? Fora os conceitos de jejum espiritual, que aí já é uma outra esfera aqui do jejum. Mas o jejum realmente, além dessa... o grande legado dessa liberdade que ele te dá, ele é, de fato, uma coisa que atua aí na raiz de vários problemas, né? Faz uma mitofagia, elimina as mitocôndrias velhas, faz biogênese mitocondrial. Olha que coisa maravilhosa. Não, tem prêmio Nobel em cima. A autofagia, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, e ainda eu escuto muito isso. Foi até tema da minha palestra, né, que a gente fez no último congresso, que saiu uma matéria no Globo, né? Simplesmente assim, não sei se você chegou a ver, né? Eu até coloquei na minha palestra. Sim. O jejum, na matéria do Globo, falou assim, ó, o jejum é algo perigoso, né? O título, né? Sensacionalista. Aí a conclusão da matéria foi, não tem artigos científicos que comprovam a eficácia. Cara, e aí virou perigoso. Fica perigoso. Eu falo assim, cara, é impressionante como é que falta um pouco de bom senso da pessoa ir lá e pesquisar. E de fato, se você pega um artigo de revisão da New England, que é um dos papers mais respeitados, vamos falar assim, né? Se dá pra gente acreditar em artigo científico, mas enfim, vamos falar que a gente está acreditando nos artigos científicos. E de fato a gente tem estudos mostrando a eficiência. Um artigo de revisão de 2019, dezembro de 2019, mostrando a eficiência e eficácia dos benefícios do jejum, né? Aí descrevendo todas as patologias, diabetes, doenças neurodegenerativas, porque estimula o BDNF. Doenças autoimunes, porque atua no intestino, diminui a permeabilidade intestinal e diminui a questão da inflamação, artrite reumatoide, entre outras doenças autoimunes. Melhorar o perfil lipídico, né? Triglicérides, melhora o HDL, né? Melhora a inflamação. E ele descreve muito bem isso aqui e pautado dentro disso. E também, o mais legal de tudo, não sei se você chegou a ver, saiu uma matéria também, um artigo, né, recente, 2022, pessoas que praticavam um jejum nesse momento de pandemia, né? Você não vi. Olha que legal, né? E meio que um contrassenso. Se eu paro de comer, cai minha imunidade. Eu vou ficar com a imunidade fragilizada, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Quantos pacientes me ligaram durante a pandemia? Eu vou parar de fazer jejum porque minha imunidade vai cair. Peraí, gente. Pelo contrário, você vai aumentar a sua imunidade. E foi categórico no estudo, mostrando que pessoas que praticavam jejum durante a pandemia tinham menos chance de risco de complicação pós-Covid, né? Não tiveram complicações. E o mecanismo fisiológico foi exatamente esse. O que é, de fato, Covid? Uma doença inflamatória. E o jejum, ele melhora essa tempestade inflamatória e gera uma autofagia, né? Então foi bem categórico em cima disso, como o jejum realmente pode melhorar também a sua imunidade. Então existem vários artigos científicos mostrando a eficiência e eficácia que coloca muito por terra essa questão que não existe verdade absoluta, não existe artigo, não existe comprovação científica. E nós, a medicina integrativa, quantas vezes a gente tem que lidar com isso? Ozônio, não tem artigo científico. Cannabis medicinal, não tem artigo científico. Vitamina D para esclerose múltipla, não tem artigo científico. Não, mas peraí, só um pouquinho. Mas não tem sobre essas coisas. Não tem artigo científico sobre vitamina D, cannabis. Se você não procurar, não tem artigo científico. Se você não procurar. Se você não procurar, não vai ter nenhum. E esse é o problema. O pessoal não procura. Não procura. Virou um jargão de autodefesa em autodefesa. Isso não tem comprovação científica. E é um jargão mais chulo que eu escuto de colegas que atuam na medicina mais cartesiana. Por quê? Tá tão enviesado as coisas que a pessoa não fala. Cara, pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho mais... baixar esse ego, né? Não que a medicina convencional ele tenha seu valor pra caramba, pessoal, mas temos outras coisas que a gente pode estar associando para o benefício do paciente. A gente não está falando aqui para alimentar o nosso ego, não. A gente está falando exclusivamente para o nosso paciente aqui. É sempre pro paciente. Sempre pro paciente. Não é para ganhar dinheiro, não é para nada disso, não, gente. É pro paciente. Para a pessoa chegar no congresso, falar assim: caraca, Samuel, a minha filha te escuta, ela curou depressão. Samuel, aquela gastrite que eu tinha, uma aguinha com limão resolveu e tirou os industrializados. Samuel, a higiene do sono curou minha insônia. Cara, coisa simples que, obviamente, está tão enraizado. Não, dor no estômago, omeprazol. Dormir, Stilnox, benzodiazepínico. E por aí vai. Então, esse jargão que não há
realmente a gente convive com ele há tanto e tanto tempo, né, que realmente falta um pouco de bom senso para as pessoas pesquisarem, né? Então, não é diferente na ozonioterapia, na vitamina D, na cannabis medicinal, na ortomolecular, Na autoemoterapia. autoemoterapia, por aí